pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Tendências. Eu sou Ana Laura Stachewski e vou conduzir o bate-papo de hoje. Antes de começarmos, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos cacheados, castanhos na altura do ombro, uso óculos e estou usando uma blusa azul marinho de mangas longas. O nosso assunto de hoje são as tendências de negócios para 2026. O Sebrae São Paulo lançou um e-book exclusivo sobre esse assunto, que está disponível no link aqui no descritivo do vídeo. E a ideia aqui é trazer algumas dicas para colocar tudo isso em prática. E para esse bate-papo, eu estou aqui com dois especialistas do Sebrae, a Lúcia Gomes e o Leandro Reale. Muito obrigada pela presença e participação de vocês. Eu gostaria que vocês também se apresentassem e fizessem a sua autodescrição. Olá, pessoal. Eu sou a Lúcia Gomes, sou consultora de negócios do Sebrae São Paulo há praticamente 17 anos, com especialização em finanças, gestão de processos, administração e planejamento estratégico. Eu sou uma mulher de pele clara, meu cabelo é loiro, comprido, estou usando uma blusa marrom de manga curta, um colar dourado, estou usando óculos de armação redonda, meu olho é castanho e estou usando um batom de tom rosado. Muito obrigada, Lúcia. Leandro? Olá, pessoal. Eu sou o Leandro Reale, sou consultor de marketing, negócios e estratégias aqui no Sebrae. Sou careca, uso barba, pele branca e estou usando uma camisa rosa de manga comprida. Obrigada, Leandro. Bom, para começar, vamos falar de uma tendência que movimentou 2025 e que promete continuar com tudo em 2026 e daqui para frente, que é a inteligência artificial. A gente tem visto cada vez mais formas de uso dessa tecnologia, está ficando mais acessível e cada vez mais necessária também para se manter a competitividade, né? Tem uma pesquisa da McKinsey que aponta que 80% das empresas já usam o IA, mas apenas 1% alcançou maturidade plena. Então, a gente tem muito que discutir esse assunto ainda, né? Quais oportunidades que vocês diriam que a IA traz para os pequenos negócios? Quais que elas podem aproveitar melhor? E como ganhar essa tal maturidade digital em relação a isso? Eu acho que o principal detalhe é a maturidade. A gente está bem distante dessa maturidade. Ainda a inteligência artificial, embora já esteja sendo usada, ela está sendo usada de uma maneira bastante curta, bastante reduzida, para completar um texto, para responder um e-mail. Para deixar ela mais automática, mais traduzindo algumas facilidades que ela vai se encontrar dentro de uma pequena empresa e vai ajudar muito, ainda falta um belo gancho. E o empresário vai ter que se preparar para isso, né? Porque vai economizar e vai trazer muito mais agilidade no processo dele. Quer complementar, Ju? Com toda certeza. A gente precisa pensar muito em ajudar os nossos empresários a ganhar produtividade, a ganhar escala, ser mais eficiente, ser mais efetivo, diminuir tempo, diminuir retrabalho. A gente quer que o empresário cresça um pouco mais e utilize a IA para leitura de relatórios, para interpretação de dados, para tomada de decisão mais assertiva. Então, já usam, mas a gente precisa ajudar o empresário a melhorar e avançar um pouco mais e mais rápido. E nisso tudo, só complementando aí, finalizando, acho que talvez essa pergunta é a provocação de tentar perguntar cada vez mais para a inteligência artificial. Fazer prompts mais dedicados, mais usuais, fazer com que ele, na sua construção das perguntas, saber o que realmente perguntar, tanto para assimilação de dados, como para uma verificação de estoque, ou como uma tradução de uma campanha de marketing, ou de várias campanhas de marketing que pode ser feito através de uma inteligência artificial. Ela está aí. A gente precisa saber treinar. E mais para frente, vocês vão perceber. É natural que é uma utilização como se for há 20 anos atrás o Excel. Então, isso aí vai ser uma coisa bem natural, mas com prática. Tem gente que não sabe Excel até hoje. É verdade, é verdade. E a gente pode pensar também, né, de quanto mais você usa a inteligência artificial, mais prompts você gera, mais ele te responde favorável e personalizado ao que é a sua necessidade. Às vezes, a pessoa fala assim, mas é uma resposta muito genérica. Isso eu não consigo aplicar. Quanto mais você usa, mais informações você coloca, mais ele te dá respostas personalizadas para a sua necessidade. E aqui a gente tem várias opções de mercado, mas todas funcionam na mesma linha.
Quanto mais você ensina a inteligência artificial, melhor serão as respostas que você terá nas suas perguntas. Então, usar mais vai te trazer mais assertividade de resposta. Com certeza. É um ciclo que vai se alimentando, né? E uma É. prática também que vai se consolidando. Com toda certeza. É para facilitar. E uma outra tendência que a gente está vendo crescer também é a economia circular. Sustentabilidade de modo geral, mas dentro desse âmbito, né, a economia circular tem bastante destaque. Tem uma pesquisa da PwC que mostrou que 80% dos consumidores estão dispostos a pagar mais por produtos sustentáveis ou de origem responsável. Eu queria que vocês dessem algumas dicas para os pequenos negócios aderirem a essa prática, se ainda não aderiram, né? E considerar esse aspecto no dia a dia e explorar os nichos que estão relacionados, como a economia circular mesmo. O que a gente tem que ver é em qual dessa cadeia que a gente está vivenciando, né? Se a gente está vendendo alguma coisa ou prestando algum serviço, onde eu posso trazer essa sustentabilidade. Ela pode ser numa embalagem, ela pode ser dentro de um processo, ela pode ser numa economia de luz, ela pode ser em vários pontos específicos onde eu trabalhe a sustentabilidade de uma maneira um pouco mais ampla, né? Então, quando a gente fala da economia circular, ela não necessariamente é só do produto que a gente vende, mas dentro de todo o processo que eu posso fazer de economia ou de integração com o meio ambiente. Eu diria também, complementando, que é você alinhar o seu propósito de negócio com o propósito de uma sustentabilidade. É muito mais do que falar assim, somos preocupados com o descarte do lixo. Claro, isso não é mais uma exceção, isso precisa ser uma regra. Tanto do descarte, mas principalmente, como o Leandro traz, você se preocupar na origem, na compra. Tanto de insumos, tanto de embalagens, tanto de processos. Como que você vai lidar ali dentro do seu dia a dia com práticas sustentáveis reais, percebíveis. Não podemos ser só na teoria. E que vão trazer benefícios para o negócio também, né? Bom, De economia de recursos mesmo. Exatamente. E isso é o ponto. E tem que também reverberar todas essas ações. Tem que deixar claro para o cliente. Ótimo. Nós nos preocupamos, nós fazemos, nós estamos envolvidos. Isso alia ao valor que a Lúcia falou, há realmente uma propagação daquilo para o meio, para o negócio de maneira geral, né? Tanto para os fornecedores até para os clientes. Você tem que criar valor e mostrar que criou valor. Você precisa dizer, você precisa conectar as pessoas. Pessoas conectam pessoas e vai trazendo cada vez mais pessoas ligadas ao que você está mostrando. Então, você tem, né, Lê, que mostrar, engajar pessoas, mostrando também um ciclo, desde o começo até a entrega final. E pensando também num pós-venda que seja sustentável e próximo, acolhedor para o cliente. Sim, com certeza. Um outro ponto de bastante destaque também é a conectividade, com o avanço do 5G e a perspectiva de início do 6G. Tem uma pesquisa da Start Us Insights que mostra que o número de dispositivos conectados à internet das coisas deve ultrapassar 69 bilhões até 2035, impulsionada por esse avanço de conectividade e de outras inovações também. Eu queria ouvir um pouco de vocês como que isso se aplica à realidade dos pequenos negócios, né? Que talvez olhem para isso e não compreendam o lugar deles no meio desse mercado e no meio desse movimento. Quais são as oportunidades, os desafios na prática, assim? Mais uma coisa que é tempo também. Eu acho que a IoT ela vai vir para o empresário da mesma forma que uma Alexia chegou na casa das pessoas. Sim. Vamos começar falando o que é a internet das coisas, que acho que talvez algumas pessoas nem conheçam, né? Essa conexão, né? Essa conexão como uma Alexia, como um relógio que está me monitorando, etc., faz acontecer. Então, a internet das coisas, ela faz com que tudo que esteja plugado, ligado e conectado, você consiga doar seus dados ou emprestar seus dados para você ter essa interação. Então, quando a gente fala dessa internet das coisas nas empresas, nas indústrias ou nos negócios, a gente pode traduzir primeiramente para um monitoramento, né? Quando a gente fala do monitoramento de estoque ou de um monitoramento de segurança, né? Ele já está sendo, quer dizer, a maioria das casas, das lojas que tem um monitoramento de segurança, ele já está dentro da internet das coisas, mas de uma maneira simples, de uma maneira fácil. Tem coisas que a gente vai acabar atuando de uma maneira um pouco mais específica, dependendo de qual que é o ramo. Então, imagina aquele cara que trabalha com refrigeração.
né, e eu coloco uma inteligência artificial dentro, ou um termômetro dentro da minha refrigeração, para predizer se aquela temperatura ela está adequada ao produto que eu tenho que ter lá dentro, isso também é uma ligação via internet, ou via Wi-Fi, ou via o que for, né, que está conectado com o meu sistema e que pode me dizer se está tendo bastante oscilação ou não dentro de um negócio. É só um exemplo claro e que isso pode me trazer duas informações. Ou que o aparelho está oscilando muito e eu posso ter uma prevenção e mandar para uma manutenção, ou mesmo essa geladeira ela pode estar realmente atuando dentro de um problema assíncrono que pode ser uma falta de energia de fora. Então, esse é um exemplo que pode causar a economia ou pode trazer alguma informação. Então, são vários fatores da inteligência artificial e da internet das coisas que faz com que eu vou ter um processo mais liso ou uma informação mais preditiva ou alguma coisa que vai me causar mais recursos ou mais economia. Além de você usar, é você criar. O que você, como empresário, pode contribuir para conectar outros negócios, um B2B, e também para conectar pessoas, conectar o seu cliente final. Então, é pensar também na tecnologia para criar produtos e soluções que sejam aderentes ao público-alvo dele também. E aí, considerando também que a mudança do público está acontecendo, né? Para entender o que ele precisa agora e o que ele vai precisar daqui para frente também. Uma outra coisa também que eu esqueci de falar é o óculos de realidade virtual. Essa expansão da realidade, né, aumentada que a gente fala, ela pode trazer um pouquinho mais de versatilidade para um arquiteto, para uma parte de moda, né, de você realmente vestir aquela camisa sem necessariamente estar vestindo, né, de estar apresentando. Uma vez eu fui comprar um sofá e eu tive que pegar a foto do sofá e colocar dentro da imagem, né? Eu fiz uma imagem da minha sala e coloquei lá. Mas, por que a loja já não tinha isso para facilitar a minha vida? Né? Se eu tirasse uma foto, jogasse para ele e ele colocaria lá bonitinho como ficaria o sofá. Então, são facilidades. Eu falo que é o ganhar facilidades, é o ganhar argumentos de venda, conveniência, tudo que seja para o cliente estar mais seguro dentro de uma compra ou dentro de uma imersão ou dentro de uma facilidade ali, dando segurança e conveniência para o cliente, sempre. E chega um momento em que isso deixa de ser um diferencial e vira o básico, né? A pessoa espera que você tenha. Exatamente. Se você não tiver uma decepção ali. Exato. Já temos clientes, por exemplo, que estão fazendo showroom através de realidade aumentada. Eu levo o meu cliente para uma tecnologia onde ele conhece como o espaço dele vai ficar. Marcenaria, por exemplo. Exato. Eu já consigo montar um espaço do meu cliente com uma realidade aumentada. Isso já é usado, isso já é prática. É como você disse, vai passar a ser obrigatório, não vai ser mais um diferencial. Se o concorrente tem, você também pode ter e aplicar no seu negócio para ganhar valor, ganhar diferencial competitivo também. E diante de tudo isso que a gente discutiu até agora, queria que vocês dessem algumas dicas para quem está pensando em começar a empreender em 2026. Como que analisa, o que faz sentido ou não, como identificar oportunidades. Dá um passo a passo ali do zero para quem está assistindo. Legal. Eu acho que assim, em termos de oportunidade de mercado, é interessante visualizar o que tem de demanda. Estava falando com uma cliente ontem, uma cliente que eu atendi em 2019. Uau! Apareceu de volta para mim. Sem querer. Apareceu ali no rateio de consultoria, apareceu ela. E aí ela estava falando, o meu negócio foi para cima, foi para baixo, pandemia, etc. E agora eu estou pensando em novos negócios. Falei, e é o que você está pensando? Porque assim, a gente tem que pegar as oportunidades, mas não só a oportunidade por si só. Aquilo que eu gosto de fazer está dentro daquilo que tenha paixão por aquilo que vai fazer, antes de mais nada, porque senão não vai conectar. Só por ganhar dinheiro, tem vários negócios, mas é entender e ver realmente aquilo que você se conecta. Eu adoro comer, né? Perceptível, sou gordinho. Adoraria ter um restaurante.
mas eu não gostaria de trabalhar de sábado e domingo. Será que vai dar bem? Não, não vai. Eu gosto de comer, eu não gosto de fazer comida. Então, são coisas distintas. Então, perceber essas coisas antes de mais nada. E ficar estudando esse mercado. Estudar mercados que vocês gostem. Porque na hora que eu vou trabalhar essas informações e jogar numa inteligência artificial para, de repente, fazer um MVP ali mais rapidinho, pelo menos para ela me dar, o que eu tenho que me preocupar para, né? Quais são os tipos de fornecedor para o negócio que eu vou montar, né? Fazer um prompt interessante para isso, é entender um pouquinho desse mercado, mas saber qual o mercado que vai. Então, quando eu falo disso, eu falo necessariamente que a pessoa precisa pelo menos entender o que ela quer da vida. E não necessariamente que isso vai dar muito ou pouco dinheiro, mas saber o quanto que vai dar de dinheiro. Então, pesquisar efetivamente. E utilizar a inteligência artificial para isso vai facilitar. Complemento também no olhar do empresário, olhar para a sua região, olhar para o seu entorno. Sempre quando a gente vai buscar um novo negócio, a gente temos que buscar quais soluções vamos gerar para o mercado. E qual é esse mercado? O mercado aqui de São Paulo tem uma necessidade, o mercado de outros estados tem outra necessidade, e às vezes dentro da mesma região tem necessidades diferentes. Então é pensar, aliado ao que o Leandro traz, qual necessidade existe e qual você está disposto a resolver. Não dá para ser mais um, né? Você tem que ter diferenciais competitivos. Muitos negócios surgem de necessidades versus oportunidades. E as necessidades alinhadas às oportunidades trazem mais valor também para o mercado. Estamos falando sim de planejamento, estamos falando sim de olhar para fora, entender qual dor você tem que não é atendida pelo mercado. Muitos empresários fazem isso. Olha, eu tive uma necessidade assim, não fui atendida, então eu criei um negócio para atender essa necessidade. Tivemos uma cliente recentemente, não foi de 2019, que ela criou uma marca de produtos naturais para atender uma necessidade dermatológica da filha, que não podia com derivados de petróleo. Então, ela criou uma linha de cosméticos naturais, tendência para 2026 também, de um negócio para atender uma necessidade pontual, específica dela, mas que, para virar um negócio, precisa ter mais pessoas com essa necessidade. Então, foi fazer uma análise de mercado, entendeu que sim, tem outras pessoas que têm essa necessidade e também estão ligados ao propósito de produtos mais naturais, com menos produtos farmacêuticos, mais naturais mesmo. E aí ela trouxe um produto inovador para o mercado. Então, é entender que as necessidades aqui no caderno que vocês terão acesso aqui no e-book, também é possível você entender das necessidades de mercado, das tendências e pensar, eu consigo atender? Eu estou disposto? Quero trabalhar de sábado e domingo ou não? Para que, de fato, seja alinhado necessidade, oportunidade, desejo e propósito. Olhar para dentro e para fora. É né? isso, Aliar. é isso. Olhar para dentro de si, olhar para dentro de um mercado específico e olhar também para fora. Olhar para o mercado. E pensar que o negócio tem que te trazer satisfação pessoal, profissional. Senão ele vai ser só um hobby custoso. Né? A gente tem que pensar num hobby lucrativo, muitas vezes. Tem que gerar recursos, tem que gerar dinheiro, tem que gerar lucro, né? Porque o negócio só se sustenta se tiver saúde financeira, né? Puxando o viés aí do olhar financeiro. E tudo isso tem que estar alinhado a tendências e oportunidades de mercado. Uma das coisas que para se tornar rentável, etc., depois as pessoas vão ter que procurar parceiros de negócio, né? Fornecedores, porque senão também não dá. Um ponto importante, que aí é uma chamada a todos, além desse book, entre no EAD do Sebrae, porque se você vai montar um negócio, a gente está com vários links específicos. Quero ser um eletricista, quero ser uma... Né? São vários tipos de negócio que a gente já tem preparado, alguns cadernos, alguns e-books, alguns EADs, focados em negócios que vocês podem querer montar. Porque isso vocês vão começar a perceber, a ter uma noção daquilo que procurar, quais são as informações que vocês têm que ir atrás. E essas informações, antigamente, você tinha que ir realmente camelando. Hoje a gente tem inteligência artificial que vai trazer algumas coisas. Mas utilize a gente também, os consultores. A gente
tem 33 escritórios aqui em São Paulo, né? No Brasil tem espalhado vários escritórios, a gente tem vários pontos de atendimento. Procurem o Sebrae para dar esse apoio nesse primeiro passo. Por quê? Segundo o que a gente tem de informações, a cada 2 anos, metade dessas empresas vão morrer. Mas elas morrem por quê? Porque não fizeram um planejamento correto, não fizeram uma adequação financeira correta. Então, para planejar um negócio, ele precisa ter bastante ar, né? Não que tenha que ter fundos imundos de dinheiro, mas que tem que ter um dinheirinho para fazer ela andar no início de qualquer empreitada. Então, assim, busquem o Sebrae para esse tipo de apoio. A gente está aqui para isso. A gente quer fortalecer os negócios aqui no Brasil. E o Sebrae acho que é o melhor apoio para vocês procurarem. É pensar que um planejamento de uma abertura de negócio precisa ser feito a lápis. Metáfora para dizer que pode ser alterado. Você precisa estudar, como o Leandro traz. O Sebrae tem um material incrível chamado Ideias de Negócio, onde você já consegue estudar, quero ser eletricista, quero ter uma casa de bolos, enfim. Tem diversos materiais prontos para você estudar. Prontos, por que eu disse com esse cuidado? Porque com toda certeza você precisa dar o seu tom. Precisa entender da sua região, do seu público-alvo, e aí adequar, de fato, a esse conteúdo com inteligência artificial, com o Sebrae e aí com o seu tom. Você precisa dar o seu tom individual no negócio para você ter a sua cara. Maravilha, muito boas essas dicas. Obrigada, Lúcia. Obrigada, Leandro, pelas contribuições valiosas. Tenho certeza que quem chegou até aqui vai sair muito inspirado a colocar tudo em prática. Obrigada a vocês também que acompanharam a gente em mais um episódio do Tendências. Lembrando que no descritivo aqui do vídeo você encontra o link para baixar o e-book de Tendências para 2026, mas, como eles bem pontuaram, tem muito mais materiais e tem os apoios individualizados também do Sebrae. Então, procurem ajuda, porque vocês vão encontrar bastante coisa útil para essa jornada empreendedora. Obrigada mais uma vez por terem nos acompanhado e até a próxima. Tchau, pessoal. Até breve. Tchau, tchau.